everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos. Estamos com mais uma aula aqui da trilha Parcimônia da Amazônia. Eu sou a teacher Patrícia Recher, vocês devem me conhecer, teacher de língua inglesa, e eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante que gera aí um certo burburinho entre algumas pessoas. Vamos falar sobre estrangeirismo. Você já ouviu falar desse tema? O que é o estrangeirismo? Tenho certeza que você vivencia o estrangeirismo, que você usa o estrangeirismo, mas talvez não saiba o que é um estrangeirismo. Vamos aprender isso agora? Coloca aí na tela para mim. Parcimônia da Amazônia, aula 71 a 74, e a gente tem aí imagens de palavras que são estrangeirismos. Então, design, backup, outlet, check-in, for sale, com certeza são palavras que vocês já ouviram e até já usaram aqui no Brasil com S, no Brasil do português. Pelo menos 2 ou 3 dessas vocês já usaram. E sabe o significado? Tenho certeza que sim. Coloca aqui para mim na tela, exatamente, vamos aprender o que é o estrangeirismo. É isso, estrangeirismo de forma bem simples, é isso aqui. Refere-se à incorporação de palavras e expressões de outra língua em um idioma. A gente tem aqui não somente o inglês, mas também incorporação de palavras no francês. Porém, hoje na nossa aula, salvo me engano, eu só trouxe palavras que tiveram essa incorporação na língua inglesa. Mas não se engane não, o francês já foi uma língua, a língua que dominou mais do que o inglês por questões tecnológicas. O inglês tomou a frente e já domina o mundo há muito tempo, mas a gente tem muita incorporação também do francês. Então é isso, tendo em vista que o estrangeirismo é a incorporação de palavras e expressões de outra língua no seu idioma, que no caso é português, vamos entender por que essas coisas acontecem. Olha só, vamos lá para a tela, para poder fazer a leitura melhor? O estrangeirismo está presente no nosso dia a dia, não tem como a gente fugir disso. Seja em conversas informais, músicas, redes sociais ou anúncios publicitários. Você o tempo inteiro está lidando com o estrangeirismo. E isso acontece por conta disso aqui, ó. Por conta da globalização. Ah, perdão, esqueci da canetinha. Por conta da globalização. Globalização faz com que a gente se junte mais, chegue mais próximos a outras culturas, e essa assimilação da cultura alheia também desemboca no uso dos vocabulários que essas pessoas, né, de outras culturas usam. Então, o uso de palavras e expressões de outras línguas é uma realidade na comunicação contemporânea, especialmente, como eu disse, com a globalização e a convivência linguística. Eu, salvo me engano, lá em 1999, existiu aí um deputado, eu acredito que, volta aqui para mim, um deputado federal, que ele criou um projeto de lei para tentar combater o uso de palavras estrangeiras, ou seja, o uso do estrangeirismo. O que é um absurdo, porque, veja bem, a língua ela está em movimento, a língua é dinâmica, ela o tempo inteiro está mudando. Sem mudança, a língua pode morrer, como aconteceu com o latim. O latim não teve mudanças e é uma língua que ninguém fala mais. E a nossa língua portuguesa se originou do latim e teve influências de várias outras línguas. Então, a nossa língua não é uma língua única, exatamente. A gente teve influência de outras línguas, assim como todas as outras línguas. E aí, você querer propor que as pessoas parem de usar termos estrangeiros, chega a ser um absurdo. Não tem como. Então, algumas pessoas gostam da questão do estrangeirismo, outras exageram, outras são totalmente contra, porque isso vai de contra aí na ideia de que está poluindo o uso da língua portuguesa e com medo até da língua portuguesa deixar de existir, o que é uma bobagem muito grande. Bora voltar lá para a tela? Então, vamos entender um pouco mais sobre essa questão do estrangeirismo e na seara de empréstimo linguístico, que também é um termo que a gente utiliza. Então, os empréstimos linguísticos, eles ocorrem quando palavras de outras línguas se incorporam ao léxico, ao grupo de palavras de outra determinada língua, certo? É a mesma coisa lá do estrangeirismo. Mas a gente tem 3 tipos de empréstimos linguísticos. E aqui vocês vão se localizar melhor.
Então, a gente tem o primeiro, que é a forma não adaptada. A forma não adaptada, o que ela fala? Ela fala do estrangeirismo, você realmente usar palavras de língua inglesa, de fato, sem alterar nada nela, não aportuguesar, não fazer nada nela. O máximo que você vai fazer é pronunciar da forma que você pronuncia, mais perto do português. Ninguém aqui vai falar Facebook, as pessoas vão falar Facebook. Ninguém vai falar hot dog, as pessoas vão falar hot dog, porque a gente vai usar o nosso fonema mesmo natural da nossa língua, nossa forma de falar. Então, esse tipo da forma não adaptada, muitas das vezes acontece quando você não tem uma palavra específica na sua língua para utilizar. A própria palavra internet vem do inglês internet. Então, veja bem, internet, atenção aqui, internet, quando surgiu a palavra não tinha internet, a palavra surgiu para nomear a palavra internet. Então, a gente ficou com essa palavra, o máximo que a gente faz não é usar da nossa forma de falar, que é internet, e não internet. E ainda a gente colocou um E no final dessa palavra, porque a internet em inglês não tem um E no final. Então, a forma não adaptada, que é exatamente o estrangeirismo, mostra aí palavras que a gente usa do inglês no português sem nenhuma adaptação. Então, showroom, bestseller, know-how, freelancer, drive-thru, shopping, jeans, blitz, ship, impeachment, online, Zoom e nerd. Volta lá para mim na tela. Veja bem. Se eu te perguntar o que significa drive-thru, você vai saber dizer, mesmo em inglês, você sabe que é aquele lance lá que você vai pedir uma comidinha e você passa com seu carro, faz o pedido e depois você pega o pedido em uma outra gôndola, né? Uma outra parte do entre aspas, estacionamento, que não é estacionamento aquilo ali. Então, você sabe dizer o que é um drive-thru mesmo estando em inglês e não tem como você pensar aí, eu tenho certeza que você não vai pensar em uma palavra em português para isso, porque não existe. Temos aqui, por exemplo, o best-seller, que é muito utilizado aqui no Brasil, para falar de quê? Para falar de coisas, livros, CDs que foram muito bem vendidos. E a gente não tem exatamente uma expressão para isso no português. A mesma coisa aqui, a palavra online. Só que online, por exemplo, a gente tem uma tradução boa para ela no português, que é o específico, não, perdão, que é o ativo. Por que veio a palavra específico? Não sei por quê, mas veio ativo. Então, você dizer que você está online, você também diz que você está ativo numa situação. A palavra shopping, por exemplo. Shopping é o nome do lugar que a gente vai para fazer compras. Lá nos países que você fala inglês, o que acontece? Shopping é o ato de fazer compras, não exatamente o local. Mas nós adaptamos isso para o inglês, para o português, perdão, com esse sentido do lugar que a gente faz compras e não o ato de fazer compras. Know-how. Know-how é outro estrangeirismo que significa saber fazer algo. Vem do verbo know, que é saber, e how é como. Então, não seria numa tradução aí como saber, mas é saber fazer algo no sentido de habilidades para exercer determinada atividade ou função. E temos aqui agora, quem mais que eu vou achar? Blitz. Blitz, você consegue imaginar uma palavra em português para ficar no lugar de blitz? Eu não consigo imaginar agora. A única palavra que me vem na cabeça é justamente a palavra blitz. Então, essas palavras, como diversas outras, são estrangeirismos, palavras que nós não adaptamos, inclusive, nenhuma forma. A gente fala da mesma forma que está, na mesma escrita, porém, a gente fala diferente porque nós estamos no Brasil com S. O segundo tipo é a forma adaptada, que é a questão do aportuguesamento. E essa aqui é a forma que eu mais gosto. O aportuguesamento dessas palavras em inglês. Aqui, uma das palavras mais faladas no Brasil, por conta, né, da paixão, é a palavra futebol. E ela vem exatamente do football, que é uma palavra de língua inglesa. Então, a gente adaptou
e ficou futebol. A palavra beef. Beef, por exemplo, que é carne, bife de bife, exatamente a gente adaptou para bife. A palavra stress, stress, a gente adaptou e ficou estresse. A palavra shampoo, a gente adaptou e ficou shampoo. Engraçado que eu coloquei o contrário aqui, né? O inglês tinha que ser primeiro. Mas shampoo é em inglês, shampoo em português, todo mundo sabe. A palavra train, aqui também fiz o contrário. A palavra train, em inglês a gente adaptou para trem. E essa aqui é muito interessante, porque nós somos bem espertos com verbos. E a palavra delete, por exemplo, que é deletar aqui para o português, a gente adaptou esse verbozinho, essa palavra, né, de apagar alguma coisa. Você sabe que tem lá na sua tecla do teclado, tem na parte do teclado tem essa palavrinha, e a gente colocou como deletar. Não só essa, como outras, por exemplo, trollar, vem da palavra troll em inglês, e dentre outras diversas. Então, essa é a segunda forma, a questão da adaptação ao portuguesamento das palavras. E temos mais palavras para mostrar isso. Temos aí a palavra flerte, que vem de flirt. Temos a palavra snob, que vem de snob. Temos a palavra bluff, que vem de bluff. Temos a palavra coquetel, que vem de cocktail. Temos a palavra drink, que vem de drink, agora sim. Temos a palavra lunch, que vem de lunch. Apesar do significado ser diferente, lunch é almoço, lanche é lanche. Temos a palavra sanduíche, que veio de sandwich. Temos a palavra stock, que veio de stock. A palavra pudim, aqui eu coloquei o contrário, que foi um erro. Pudim, que veio de pudding. Agora, essa aqui é a palavra em inglês, essa aqui é a palavra em português, tá? Todo mundo sabe, mas é porque tá do lado contrário. A palavra stand, que vem de stand. A palavra clube, que vem de club. Esporte, que vem de sport. Todas essas palavras são em inglês, estão em vermelhos, tá? Time, que veio de team. Basquete, que veio de basket. A palavra surf, que vem de surf. Suspense, permaneceu com a mesma grafia, mas o som é diferente, suspense. Blackout, que vem de blackout. Scan, a gente usou agora também essa questão de deixar ele como verbo escanear, assim como a questão do deletar. E a gente usa mais essa terminação AR, que é onde você possui mais terminações de verbo no infinitivo. E ali, para terminar os nossos empréstimos linguísticos, nós temos as formas traduzidas, que também chamamos de decalque. Você traduzir ao pé da letra, né, as palavras em inglês ou em uma outra língua. Aqui eu só trouxe as de inglês, porque eu, como professora de inglês, preferi trazer as de inglês. Temos o weekend, que traduzimos para fim de semana, exatamente como é, fim de semana. Não estou conseguindo colocar agora sim, fim de semana. Temos leader, que traduzimos para líder. Temos cachorro quente. Aliás, hot dog traduzimos para cachorro quente. Eu coloquei algumas do lado contrário, mas dá para entender. Cartão de crédito, não caratão de crédito, cartão de crédito, que veio de credit card. Supermarket, que veio de supermercado, aliás, que a gente traduziu para supermercado. E supermarket está faltando aí a vogal U. Mas tudo bem, dá para vocês entenderem tranquilamente. Supermarket. Então perceba quantas palavras a gente tem no decalque, temos várias outras. Agora, o que acontece aqui? Além dessas três formas, tanto a do decalque, quanto a do aportuguesamento e quanto a forma não adaptada do estrangeirismo, veja bem, essa questão de quando você não tem uma palavra exatamente essencial para usar de uma forma... qual seria a ideia aqui? Uma palavra que seria ideal para você usar no português e você então acaba pegando expressões e palavras da outra língua para poder dar o significado realmente que você precisa dar para uma palavra, porque você não tem essa palavra na sua língua, ok, é super interessante fazer isso sem problema algum. Porém,
é considerado um vício de linguagem quando o uso do estrangeirismo ele é desnecessário ou excessivo. Aí vira uma questão de vício de linguagem. Quando você usa uma expressão, uma palavra em inglês que você tem uma tranquilamente na sua própria língua. Aí tem várias questões que podem explicar isso, mas isso se torna um vício de linguagem. Então nós temos aqui alguns exemplos. Upgrade em vez de atualização. Se você tem a palavra atualização, por que você não fala? Tem alguns meios aí de vida, como por exemplo no meio da tecnologia, e algumas profissões que trabalham muito com termos em inglês, que essas palavras em inglês elas são essenciais, fazem parte do meio delas, até porque elas estão muito de encontro e em contato com pessoas, né, que falam inglês. Então, que o inglês é o que domina a área da tecnologia, enfim. E aí o que acontece? Elas optam por falar em upgrade ao invés de atualização. Mas se você tem como usar, por que não evitar isso? Porque aí sim vira um vício de linguagem. Show em vez de espetáculo. Mas aí eu entendo que às vezes uma palavra ela soa melhor para falar em português mesmo sendo inglês, porque ela mostra mais o que você quer dizer. Então, muitas das vezes, espetáculo não vai ter o mesmo sentido, o mesmo feeling do que show. Mas você tem uma palavra perfeitamente para usar em português, que é espetáculo. Menu, que é em francês, eu trouxe essa palavra em francês, ao invés de cardápio, ou em vez de cardápio, perdão. Make, em vez de maquiagem. Muito comum as pessoas falarem, vou fazer uma make ao invés de maquiagem. Cool, em vez de legal. Personal trainer, em vez de treinador pessoal. Pedigree, em vez de linhagem. E aí, você fala algumas dessas em inglês ao invés de português? Me diz aí, pensa aí. Temos também isso aqui, insight, em vez de esclarecimento. Frisson, que é em francês, em vez de impacto. Fast food, em vez de comida rápida. Essa aqui eu tenho certeza que todo mundo prefere falar fast food do que comida rápida. Eu vou ali comer uma comida rápida. O fast food ele traz ali um significado, parece que mais... Se bem que fast food é comida rápida, mas parece que usar a palavra fast food, você entendeu, engloba mais a situação. Em vez de endereço eletrônico. Essa aqui eu tenho certeza que todo mundo também prefere usar. Link ao invés de endereço eletrônico. Só que você tem que colocar na cabeça que o uso muito desenfreado de palavras em inglês, quando você tem uma correspondente no português, mais uma vez lembrando que se torna estrangeirismo, não, perdão, que se torna um vício de linguagem. Você consegue enxergar aí? Porque a palavra vício de linguagem está em amarelo, não sei se você consegue enxergar, mas é um vício. Essa foi a aula sobre estrangeirismo. São 3 formas, adaptada. É quando você realmente não tem uma palavra correspondente na língua, muitas das vezes. E você tem justamente a última opção, espera lá, cadê aqui? Que é o decalque, que essa aqui a gente está bem acostumado, a gente usa o tempo inteiro. E aí, para finalizar, você vai fazer o quê? Você vai ter o momento da sua vez de fazer os exercícios de estrangeirismo. E você tem aí na atividade da aula 72, uma atividade que você vai encontrar um texto. Vou até lá para a tela para enxergar melhor. Deixa lá. Quais estrangeirismos que você conhece além dos mencionados e você vai fazer uma nuvem de palavras com estrangeirismo? Presta bastante atenção. Temos um texto aqui e nesse texto eu não coloquei sublinhado nenhum tipo de corzinha nas palavras para que você vá atrás das palavras mesmo em inglês e você fazer depois essa nuvem de palavras com estrangeirismo fora essas que vão mostrar aqui para você. Já tem um aqui, ó, close up. Já viu um close-up aqui? O que mais? Já temos outro aqui, notebook. Que inclusive notebook é usado às vezes um pouco de forma errada, porque notebook na verdade é caderno e não de fato computador. Seria aí laptop, certo?
E aí, aqui na aula 73, você tem uma outra questão da atividade. Essa atividade você vai fazer e responder essa pergunta, esse enunciado no texto acima, o autor, e logo em seguida você tem outra atividade também envolvendo estrangeirismo, duas questões envolvendo ele e mais uma outra que se trata de um cartoon e responder essa pergunta aí de quais palavras em português substituiriam as palavras em inglês e qual elemento humor nesse cartoon, nessa charge. E na aula 74 você tem essa atividade de uma música chamada Samba do Approach, do Zé Cabaleiro, que existem vários estrangeirismos. Faltou um Szinho aqui, existem vários estrangeirismos e você vai substituir em português as palavras em inglês e em francês, porque nós temos também aí presenças de palavras em francês. E depois você vai comentar o motivo, na sua opinião, pelo qual o autor usou demasiadamente o estrangeirismo. Muito bem? Aqui fica a nossa musiquinha e, para finalizar, as nossas referências. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje sobre estrangeirismo, pelo menos um pouco, na verdade, porque a gente comentou bem de leve, bem tranquilamente, mostrei aí para vocês as formas do estrangeirismo. Você tem 3 tipos e você tem que entender uma coisa. Não tem importância, não tem problema nenhum você usar palavras de outra língua. Isso vai enriquecer o seu vocabulário, vai fazer com que você tenha mais oportunidades. Não tem problema nenhum. O único problema mesmo é o excesso disso quando você principalmente tem uma palavra equivalente na sua língua. Então, assim, acaba que você comete um vício de linguagem e isso não é... Minha voz falhando aqui. Isso não é interessante. Mas fora disso, eu acredito, na minha opinião, que é uma bobagem muito grande você se preocupar com se eu vou usar ou não. Até porque você usa direto palavras estrangeiras. Então, palavras que um dia já foram estrangeiras, já estão incorporadas no nosso português, como lá na forma adaptada, como eu mostrei para vocês. Então, assim, né? E a língua está em mudança o tempo inteiro. Então, o que é estrangeirismo hoje pode não ser amanhã, pode já estar incorporada na nossa língua e assim por diante vão surgindo novas palavras. E é isso, a língua é dinâmica, está em movimento, a língua é viva, assim como eu e você, e nós estamos em constante mudança. Não se preocupe com isso, use com muita moderação quando você não tiver uma que seja correspondente e quando você não tiver, pode usar sem problema algum, porque é isso mesmo que faz parte. A língua está em movimento, a gente tem que usar mesmo o que está disponível pra gente. That's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal, e vejo vocês numa próxima oportunidade. Bye, bye.